turminha, como estão? Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, nossa aulinha de ciência, certo? Vamos pegar o livrinho de vocês na página 45, essa paginazinha aqui, para a gente continuar o estudo, certo? Nós já começamos a falar sobre as plantas, não foi assim? Foi sim, tia. Já começamos a falar sobre as plantas, já falamos até sobre a fotossíntese, lembram disso? Ok, hoje nós vamos falar sobre a relação das plantas com o ambiente, ou seja, a adaptação que as plantas fazem de acordo com o ambiente onde elas vivem, certo? Vamos ler aqui o quadrinho. As plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais diversos, adversos, Então, as plantas elas podem existir com temperaturas muito quentes? Podem sim. Plantas podem existir em temperaturas muito frias? Podem sim. As plantas elas podem sobreviver dentro da água? Pode sim. Então existem vários tipos de plantas diferentes. Tem aquelas plantas de dentro de água, tem aquelas plantas que não precisam de tanta água, que sobrevivem na seca, no calor. Tem aquelas plantas que precisam de muita água, de pouca água e assim vai se diversificando a quantidade de plantas, certo? Próximo. Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos, dos rios, dos mares, dos oceanos. Então, nós temos plantas dentro da água também. Mas como é que as plantinhas, elas não morrem afogadas? Então, já pararam para pensar nisso? Por que as plantas elas não morrem afogadas? Porque as plantas elas se adaptam aos ambientes ao qual elas vivem, Então, do jeito que tem plantas que não morrem quando está muito seco, nós vivemos numa região muito seca, Assim, onde tem pouca chuva, a temperatura é muito alta, Então, e existem plantas que sobrevivem, Então, porque as plantas elas se adaptam às regiões. É claro que se você pegar uma árvore natural de um lugar frio, ela não vai sobreviver aqui, certo? Porque ela é natural daquele ambiente. Do jeito que as plantas secas aqui, elas são naturais desse ambiente. Da mesma forma que se você pegar uma plantinha que é natural da terra e você jogar ela dentro d'água, tentar ela plantar ela dentro do rio, ela vai morrer. Porque as plantas têm até os lugares específicos para sobreviverem, certo? Página 46. Os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diferentes ambientes, em regiões com temperaturas mais baixas, há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios e nos desertos, mesmo sendo pouco provável a vida. Também há espécies que sobrevivem no intenso calor e à falta de água. Geralmente em lugares frios e em boa parte da água disponível encontram-se congelada. As árvores perdem suas folhas de propósito durante o inverno. Elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas, Então, nós vimos aqui agora um pouquinho, sobre os elementos que as plantas utilizam para crescer, Então, que elementos são esses? Podem ser qualquer coisa, pode ser um muro, que uma plantinha ela se prega nesse muro para crescer mais saudável, pode ser uma rocha, uma pedra, pode ser um lugar com mais água. Então, a planta ela vai se adaptando e vai buscando os elementos aos quais cada espécie em específico se adapta melhor para sobreviver, certo? Continuando, dependendo do ambiente em que se habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que os permitam realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno, e sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar. Certo, galera? Os vegetais adaptados a viverem em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosas, capazes de armazenar água para os períodos de estiagem, ou seja, para os períodos secos. Então, do jeito que as plantas, elas podem sobreviver nos lugares
com pouca água, por quê? Porque elas guardam a água, né, para quando tiverem nesse período aí longo de seca, ela ter a água armazenada e poder se alimentar. Página 47, galerinha. Para reduzir a perda de água através da evaporação, os cactos, eles sofreram transformações em suas folhas, que ficaram semelhantes a espinhos. Então, lá no dia tá valendo que as árvores, algumas árvores, elas soltam suas folhas para quê? Para que essas folhas não necessitem da água que ela está armazenando. Então, ela solta a folhinha para que a água que ela vai armazenar para sobreviver consiga durar, né, até o tempo necessário, né? Então, é proposital, é saudável para a árvore quando ela solta a folha dela, porque ela está se preparando para o período de seca, certo? E aí nós temos um ótimo exemplo de planta que é tradicional, né, aqui, do nosso clima, né, que são os cactos, né? Os cactos, eles sobrevivem com pouquíssima água, né? Por quê? Porque eles armazenam a água para quando tiver no período da seca. E aí descobrimos que as folhas dos cactos são os espinhos. As plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas. Podem ser encontradas facilmente em locais com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes de matéria orgânica morta presente na casca da árvore sobre a qual está apoiada ou do próprio ambiente, certo? Então, esse tipo de planta, acabamos de descobrir que esse tipo de planta, ele faz o quê? Ele nasce em cima de outra planta já morta, né? Ou que ele possa se alimentar do que lá já existe. Entre exemplos de epífitas estão espécies de samambaias, bromélias e orquídeas, né? Que elas usam os materiais orgânicos de outra planta para se alimentar e sobreviver. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem seu alimento, mas retiram de outras plantas, chamadas de hospedeira, tudo do que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem a sua própria energia. A plantinha da imagem aí, que é um pouco rosadinha, né? Ela retira todas as substâncias de que necessita das raízes de outros vegetais. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Por isso capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses alimentos. São as plantas insetívoras. Essas plantas costumam viver em solos pobres em nutrientes, né? Então, cuidado, não vão confundir uma plantinha carnívora com uma plantinha insetívora. A insetívora, ela vai comer o quê? Ela vai comer insetos, certo? Já as parasitas, desculpe, disse carnívoras, mas eram as parasitas, né? Elas recebem esse nome por quê? Porque elas necessitam de outra plantinha para sobreviverem. Né? Então, ela vai se alimentar dessa própria planta porque ela não produz seu próprio alimento, certo? As espécies insetívoras capturam suas presas, digerem e utilizam os nutrientes para realizar a fotossíntese, certo, galerinha? Lemos aqui, agora vamos para a atividade da página 48 do livro de vocês. A primeira questão diz assim, observe a imagem. Vocês vão olhar que é uma imagem de neve, né? Então, vocês estão vendo um branquinho aí no chão, a neve aí no chão. Então, a gente percebe que é inverno e está num lugar frio. E aí, pergunta, em qual estação do ano essa foto foi tirada? Aí você vai e escreve qual foi a estação que você acha que essa foto foi tirada. B. Porque as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinadas épocas? Responda. Questão 2, coloque V ou F. As plantas insetívoras não produzem o seu próprio alimento, é verdadeiro ou falso? Há plantas aquáticas que podem retirar o gás oxigênio da água, verdadeiro ou falso? As plantas epífitas são aquelas que crescem sobre o solo. Vegetais que crescem em lugares secos são adaptados a passarem vários dias sem água. E aí, verdadeiro ou falso? E a última, os vegetais podem crescer sob pedras, troncos de árvores, muros, telhados e até na água. E aí, é verdade? Coloque, responda. Questão 3.
Leia as frases e descubra de qual tipo de vegetal se trata. A. É algo vivo que vive na água e retira dela os elementos de que necessita para realizar as atividades vitais. Que plantinha é essa? Aí você vai lá no textinho se tiver dúvida, aí você responde que tipo de planta é essa. Letra B. Qual é a plantinha que vive sobre outra planta, retirando dela tudo o que precisa? Você coloca o nominho. Para viver, retiro dos animais que capturam nutrientes que não encontram no ambiente. Qual o nome dessa plantinha? Letra D. A plantinha que instala-se em cima de outras plantas para receber melhor e com maior intensidade a luz do sol. Quem é? Questão 4. Faça a correspondência entre os tipos de vegetal e frases. A. Aquática. B. Parasita. C. Epífitas. D. Insetívoras. E. Plantas de lugares secos. Quem é a que instala-se sobre os vegetais? A, B, C, D ou E? Quem é que precisa de planta hospedeira para viver? Quem é que costuma viver em solos pobres em nutrientes e por isso precisam obtê-los através de capturas de presas? Quem é que requer adaptações especiais para viverem submersas na água? E quem é que desenvolve uma estrutura especial para diminuir a perda de água? Quem é, pessoal? Vamos lá, vocês vão colocar A, B, C, D ou E, certo? Agora, quem vai caçar aqui o resto da atividade. Página 49. Questão 5. De acordo com o que foi estudado, escreva como a planta a seguir se adapta ao ambiente. Aí vocês veem uma plantinha aí, que diz aí o nome de que plantinha é essa. Diz que é uma bromélia epífita, certo? Aí você vai dizer, de acordo com o que foi estudado, escreva como essa planta se adapta. Então, como é que uma planta epífita, ela se adapta ao ambiente? Aí você escreve. Questão 6. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque as corretas. As plantas carnívoras são quais? São as que não realizam a fotossíntese, são as que capturam, matam e digerem pequenos animais, ou são aquelas que vivem em solo rico em nutrientes? Aí você marca. Quais são as plantas parasitas? As plantas parasitas são as que necessitam de uma planta hospedeira, é aquelas que não retiram nada da planta hospedeira, ou é a que vive em solo úmido? Aí você marca o que você achar que está certo. Na questão 7 diz, leia o texto abaixo e depois responda aos questionamentos. Conheça a palma e a caatinga. Conhecida popularmente por palma, a espécie de cactécia, que é um grupo de cactos, é de origem mexicana, mas se adaptou muito bem à nossa caatinga. Como característica, possui os ramos de seus caules achatados e carnosos devido ao acúmulo de água. Além disso, suas folhas foram transformadas em espinhos, que na espécie aparecem bastante reduzidos e em pouca quantidade. A palma é utilizada como cerca viva, na alimentação de animais e até na alimentação humana. Durante o período de seca, quando não há alimento para os animais na caatinga, a palma é usada para manter o gado, garantindo a sobrevivência das criações. Isso é verdade, viu, pessoal? Quem tem sítio, quem cuida de bicho e às vezes na seca não tem dinheiro para comprar ração e por aí vai, utiliza a palma para alimentar o gado. Letra A. Por qual motivo a palma armazena água em seus ramos? Né? Então, por que ela guarda água igual aqueles outros cactos? B. Porque as folhas se transformam em espinhos nos vegetais como a palma. Está dizendo lá no textinho, né? O processo lá de modificação que a folha do cacto sofreu. E aí você vai dizer por quê, certo? E essa é a nossa atividadezinha até a página 49. Quando terminar, você vai para o livrinho de reforço de vocês. Vai pegar o livrinho de reforço na página 150. Pega o livrinho na página 150, ok? E aí vamos começar a responder. Você vai fazer a página 150, que fala sobre a fotossíntese, que a gente viu na aula passada, a fotossíntese, certo? Faz a página 150. Faz também a 151, que é sobre a respiração e a transpiração das plantas, que também a gente viu na aula passada, certo? E faz hoje, e faz também a página 152, que é a relação das plantas com o ambiente, que esse é da aulinha de hoje, certo? Você faz a página 150, que é bem pequenininho, só são
4 questões na página 150 e uma questão na página 151, bem pequenininhas questões. Inicia a próxima atividade, a respiração e transpiração das plantas, também bem pequenininha, só para marcar, né? Continua na página 152 até a questão 3, só 3 questões, bem facinho. E continua a relação das plantas com o ambiente, que é a da aula de hoje. Aí você responde questão 1, 2, 3, 4 e 5. Faz até a página 153. Lembrando, o livro de reforço 150, 151, 152 e 153. Certo, pessoal? Essa é a nossa aulinha de hoje. Então, façam a atividade, façam tudo direitinho. E até amanhã no nosso vídeo da aula de História. Certo, pessoal? E não esqueçam do que tinha pedido na aula, para vocês trazerem papel, coleção, tesoura, lembram? Cola, muito bem. Então, até amanhã, até nossa próxima aula. Beijo!